Boa tarde a todos, meu nome é Ana Cláudia Dombrowski Neme, eu sou engenheira agrônoma e eu escolhi a matéria de agroecologia e gestão ambiental para passar a vocês. O tema de aula é problemas ambientais gerados pela agropecuária. Essa matéria ela é ministrada para o ensino médio profissionalizante técnico agrícola do terceiro ano do ensino médio. Quais são os objetivos da nossa aula? São três. O primeiro objetivo é identificar efeitos adversos que a produção agropecuária pode promover no meio ambiente. O segundo objetivo, verificar ações, que vocês alunos, vocês futuros técnicos agrícolas podem fazer que ajudem, intensifiquem ou diminuam problemas ambientais. E o terceiro objetivo dessa aula é identificar a existência de alternativas de produção que não atinja tanto o meio ambiente, não degrade, tenha menor impacto ambiental. Então, em um primeiro momento de aula, eu quero fazer uma atividade aqui com vocês. Eu quero saber o que vocês entendem por problema ambiental. Então, peguem cada um de vocês uma folha e escrevam o que vocês entendem por problema ambiental e citem um exemplo que eu vou trazer cada folha de vocês. Vou ler aqui na frente e vou colar aqui na parede, tá bem? Bom, agora que vocês me trouxeram o que entendem por problema ambiental e exemplos, eu vou trazer alguns exemplos de problemas ambientais que têm relação com a agropecuária. Então, eu vou citar alguns, como erosão, poluição por agrotóxicos, desmatamento, perda de biodiversidade, efeito estufa e queimadas. Aqui estão alguns exemplos. Claro que na aula de hoje nós não vamos elucidar todos eles. O foco da nossa aula de hoje está na erosão. Então, a erosão, ela nada mais é do que o arraste de partículas de solo, arraste de sedimentos, então partículas de rochas causados por agentes de erosão. Esses agentes de erosão, eles podem ser a água da chuva, podem ser a água de rios, a própria gravidade. É tudo um processo natural. Ele pode se intensificar ou não por ação antrópica, tá? Então, as consequências podem ser grandes da erosão ou não. Vamos ver aqui o aplicado à agricultura, tá? Então, vamos ver. Primeiro, o efeito splash. Efeito splash é algo no sentido daqui. Temos um solo e temos uma precipitação para acontecer. Aquela água da chuva cai com velocidade, ela vai pegando velocidade com a gravidade, certo? Ela bate nesse solo e ela desagrega as partículas do solo que estão lá, todas juntinhas, bonitinhas. Então, com esse impacto do pingo da chuva, da água, vai desagregar o nosso solo. Observe aqui na primeira figura, a figura de cima, que há um escoamento de água superficial que vai levar essas partículas de solo ou de sedimentos embora. Você vai passar a não ter mais esse solo. Por quê? Porque vai chover, a depender da quantidade de chuva, ela vai preencher todos os poros do solo, ela vai começar a alagar, não vai começar mais a penetrar a água, nesse solo. E vai começar o quê? Escorrer a água de forma laminar, tá? Vai acontecer um escoamento superficial dessa água. Então, esse escoamento superficial da água vai levar tudo que está solto ali em cima do solo. Então, ele vai levar essa camada agricultável do solo, se esse solo estiver nu, se ele não estiver protegido, se ele não tiver nenhuma vegetação segurando ele, ou se ele não tiver nenhuma matéria morta segurando ele, tá? Então, essa camada de solo agricultável aí, que é a camada de cima que a gente usa na agricultura, ela vai toda embora, ela vai para rios, tá? Observe aqui a segunda imagem,
você consegue ver que muita água vai infiltrar, mas aquela água que não consegue infiltrar no solo vai fazer a erosão laminar, ela vai ter um escoamento superficial, e se esse solo não estiver protegido ou agregado o suficiente, ele vai embora. Observe essas imagens. Será que você já viu algo assim na região? Todos vocês moram numa região agricultável. Todos vocês já devem ter visto alguma dessas três situações aqui. Então, a primeira situação é um sulco, tá? Então, ele é chamado aí de corredor de chuva. Então, choveu bastante, vai levar já uma primeira camada aí de solo, tá? Observe a segunda imagem. Aqui a gente já forma uma ravina que chamamos. Essa ravina já é um sulco intensificado. Você tem um solo que está desagregado, ele está suscetível à erosão. Então ele vai ser levado aí para rios, para lagos, a gente já vai dar uma olhada nisso. E olhe a terceira situação. A terceira situação já é algo mais grave. Você acha que você consegue produzir algum alimento em cima desse solo? Não, né? Então, nós temos uma situação de vossoroca aí, tá? A gente não tem nenhum tipo de material vivo, nenhum tipo de vegetação segurando o solo para ele não ir embora. Então, aqui, nessa situação de vossoroca, o humano poderia ter interferido, né? Então, vocês, como futuros profissionais técnicos e agrícolas, podem informar o agricultor, o dono dessa terra, né, de que há situações aí que você pode interferir para que não vire uma vossoroca, tá? E você consiga ainda produzir naquele mesmo solo. Então, aqui nós temos outra situação. Vocês já viram um rio como esse? Vocês conseguem perceber que neste rio há muitas partículas que não deveriam estar lá, muitos sedimentos, a deposição de sedimentos. O rio mesmo, ele tá turvo de tanta terra que desceu em cima dele, então tá cheio de partículas sobrenadantes. Você acha que algum peixe vai conseguir viver num rio assim? Um rio que, por deposição de sedimentos, aquele solo lá que desceu do morro foi para lá, esse rio começou a fazer o quê? Ele começou a diminuir sua profundidade, até chegar numa profundidade que às vezes um peixe não consegue morar, né? Então você passa a ter também uma transformação no desenho desse rio, tá? Então isso é chamado de assoreamento. Então é uma consequência aí da erosão mal administrada. E olhando esses dois cenários, a foto de cima e a foto de baixo, em qual desses dois cenários aí de tipo de produção agrícola você acredita que vai ocorrer mais erosão ou menos erosão? Me responda. Sim, no primeiro cenário nós temos um plantio convencional com um solo nu e um solo desagregado, porque essa terra foi preparada, né, de forma a desagregar esse solo. No segundo momento, temos o plantio direto, que é um plantio com o menor revolvimento do solo e ainda cobre ele com uma palhada. Você acha que o efeito splash vai acontecer nesse segundo momento aqui, no plantio direto? Não, né? Então você vai preservar, conservar o seu solo. Então você tem técnicas conservacionistas de solo. Bom, então o que nós vimos nessa aula? Nós vimos o que é o processo erosivo e nós vimos o processo erosivo aplicado à agricultura. Vimos o efeito da erosão laminar associado ao efeito splash, né? Então as consequências visuais aí no dia a dia de vocês, em assoreamento de rios, em formação de ravinas, de vossorocas, certo? Então, eu queria agradecer a todos vocês por essa aula de hoje e espero que tenha sido proveitosa. Muito obrigada!